Olá, boa tarde, pessoal. Bom, bora lá falar do nosso assunto nesse final de semana. O tema discutido será métodos de remoções de vítima. Então, tudo que está relacionado à remoção e transporte dessa vítima, nós vamos discutir um pouquinho de cada neste final de semana. Bora lá. E quando eu falo de transporte, eu não estou falando único exclusivamente dessa vítima sendo transportada de uma ambulância ou numa viatura de um local para outro, né, de um destino para outro. Estou falando de remoção dessa vítima em qualquer local onde ela sofra a injúria. E essa remoção pode ser feita por algum dispositivo que eu tenha, eu vou dar o exemplo da minha prancha longa, ou qualquer outro material naquele local que substitua isso. Até mesmo as pessoas que estão participando daquele atendimento, naquele evento no momento. Então, simplesmente pessoas ou qualquer outro material que substitua esse material próprio específico que tem dentro dos ambientes hospitalares para fazer essa remoção. Então, o que é importantíssimo aqui? Saber identificar, reconhecer e saber quais os meios de remoções que você tem disponível naquele momento para remover essa vítima. E é claro que quando eu estou falando de avaliação, reconhecimento, identificação de sinais e sintomas de agravo para essa vítima, eu estou falando da minha avaliação primária, porque é ela que vai me direcionar, vai me nortear para que agravo aquela vítima pode estar evoluindo. Né? Então, qual é o quadro que pode estar evoluindo de instabilidade para aquela vítima no momento? E através dessa avaliação eu consigo identificar e corrigir o problema. Então, toda vítima que eu vá transportar, que nós participemos desse evento, ela tem que ser avaliada minuciosamente dentro da minha avaliação primária. É claro que ela é rápida, por quê? Porque o objetivo dessa avaliação é identificar e corrigir precocemente qualquer agravo à saúde que traga risco aí para essa vítima a evoluir para a morte, né? Quando eu falo em agravamento, evoluir para quadro de morte, é o quadro que muito provável quando seja atendido por uma equipe especializada não tenha mais chance de sobrevida com qualidade, né? Que tem aquela sequela permanente, tá? Viva lá vegetativa para o resto da vida ou em ambiente domiciliar ou hospital. Então, eu vou fazer essa minha avaliação sistematizada para poder identificar e reconhecer alguns sintomas antes de fazer essa remoção e transporte dessa vítima. Bom, dentro dessa minha avaliação, existirão critérios, né? Critérios para realizá-lo de forma segura. E aí terão eventos onde eu terei que optar por remover antes de avaliar. Por quê? Porque são cenas onde trazem riscos eminentes, tanto para a vítima, que já está lá, que é a vítima, quanto para o profissional ou a pessoa que vai prestar esse socorro e esse atendimento para estabilizar e remover essa vítima de forma segura. Então, o ideal é remove a vítima para um local seguro, posteriormente realiza essa avaliação de forma detalhada, de forma sistematizada, para não agravar mais o quadro dessa vítima. Porém, a sua segurança e a segurança da vítima em primeiro lugar. Então, algumas cenas que a gente tem que optar por remover antes de avaliar. Incêndios de grandes proporções, cenas de desabamentos, né? Estruturas colapsadas, desmoronamento, como aconteceu aqui na nossa região, nas comunidades aí da Baixada Santista, tanto no Guarujá quanto em Santos. Cenas de tiroteio, onde tem policiamento e outras pessoas alvejando, né? Esses tiros de arma de fogo. Então são cenas que eu tenho, se eu tiver acesso a essa vítima e conseguir levá-la para um local seguro para realizar essa avaliação, eu faço. Caso contrário, eu tenho que esperar essa cena ficar segura para fazer essa avaliação e esse transporte dessa vítima. Bom, agora vamos entrar nos métodos de transporte mesmo, tá bom? Então, vamos começar desde o mais simples até o que seja mais detalhado, com dispositivos ou recursos ou materiais de improviso para realizar esse transporte. Então, esse aqui é o método de transporte de uma pessoa só, então, uma pessoa só socorrendo, então, geralmente são em vítimas leves, em alguns quadros clínicos, até quadros traumáticos, não tem em situações onde tem incidência de múltiplas vítimas, e aí aquelas que eu vejo que estão conscientes, que conseguem deambular, eu posso fazer esse auxílio nesse transporte,
levando ela para um local seguro para ser avaliada posteriormente e ser estabilizada, caso necessário, para a parte traumática. Mas nessas situações onde tenha incidente com múltiplas vítimas e essas estejam ali transitando nesses locais onde tragam riscos que não estejam seguros, eu posso fazer esse transporte de um método só para essa pessoa dentro da cinemática do trauma, tá bom? Bom, outro método de transporte é o transporte no colo, tá bom? A vítima de transporte ao colo, nesses casos são aquelas vítimas com acidente de animal peçonhento, tanto aranha quanto cobra. Pode ser uma vítima que tenha sofrido aí algum acidente, esteja consciente, mas elas não conseguem se locomover e estejam em alguma cena onde traga risco para ela e para você. Então, esse é um meio de transporte que você pode utilizar, tirar a vítima do local. A situação aí só muda por quê? Vamos pensar lá no tiroteio. Se eu tenho uma vítima que eu consigo fazer a remoção dela daquele local para deixar ela no local mais seguro. E o único método que eu tenho de transporte é esse, de remoção, será esse. Então eu levo ela para um local mais seguro para depois fazer uma avaliação mais detalhada e estabilizar e removê-la de forma segura para que não agrave mais aquele quadro. Mas naquela cena onde traga risco para ambos, eu posso removê-la assim, tá? Esse é o transporte de pessoas nas costas, tá bom? Também posso usar em situações clínicas, dependendo da cena onde essa vítima esteja, se traga risco para mim e para ela. Posso usar em vítimas de casos leves de trauma, onde tem alguma lesão em membro inferior, eu consiga fazer este movimento para transportá-la. Tudo vai depender da cena onde estejamos, tá bom? Se é um local de difícil acesso, se é um local que traz risco, se é um local onde eu não tenho dispositivo, se é um local onde eu não tenho nada que substitua esses meus dispositivos e essa seja a única opção para remover essa vítima, independente de ser trauma ou clínico, tá? Tem risco para agravamento e tem risco para você e para a vítima, e eu tenho conhecimento para realizar esta manobra, este procedimento e removê-la para um local mais seguro, de mais facilidade e acesso para outros profissionais, eu faço essa remoção. Bom, essa técnica é a técnica de transporte de bombeiro. Eu lembro que o professor Bernardo também já passou para vocês essa técnica em sala de aula, inclusive eu acredito que ele já tenha até demonstrado. Alguns alunos fizeram essa técnica. Ela requer bastante habilidade e treinamento, tá bom? Em que situação que eu posso usar esta manobra, né? Essa técnica? Em vítimas leves ou vítimas até graves e inconscientes que estejam em local de difícil acesso e eu seja o único meio, o único recurso dela para tirá-la daquela situação de agravo, daquela situação de injúria. Porém, eu tenho que ter avaliação criteriosa se ela tem provavelmente alguma lesão em coluna vertebral ou em região de pelve, para não ter agravamento desse quadro, tá? E é claro que eu tenho que pensar também em custo-benefício, né? Se eu suspeito de alguma lesão em nenhum desses segmentos, mas meu único método de transporte naquele momento para tirar aquela vítima daquela cena que pode ter algum risco maior para ela, seja esse, eu tenho que pesar o que é melhor para essa vítima. O que eu não posso é deixar de fazer algo, tá bom? Mas geralmente nós usamos esses métodos, esses meios de transporte, mais os bombeiros que fazem esse tipo de manobra, de técnica, por quê? Porque eles fazem muito resgate, mas para as vítimas leves, consciente ou inconsciente, né, sem essas lesões com agravamento nesses segmentos onde eu citei, tá bom? Porém, todavia, tem que ter uma avaliação criteriosa da necessidade ou não de fazer esse transporte. Acredito eu que os bombeiros fazem isso aí também, não com tanta frequência, mas sempre que haja necessidade aí, onde tenha risco para locomoção, né? Risco para agravo, para piora do quadro do paciente e risco de locomoção ou de acesso de outros profissionais, tá bom? Bom, essa é mais uma técnica, né? A técnica de arrasto lençol. Eu posso utilizá-la para vítimas de acidentes automobilísticos que estejam dentro do veículo, até fora do veículo, mas em situações que eles não consigam se locomover. São utilizadas, né, em situações onde eu tenho que usar de improviso, né, onde eu não tenho esses dispositivos que os profissionais
do resgate ou do APH tem, né, que são as pranchas rígidas, as minhas macas de lona, então eu posso usar qualquer outro objeto que substitua esse material, esse equipamento. Então, um cobertor, um lençol, uma toalha, um pano resistente, onde eu consiga colocar essa vítima de forma estabilizada, decúbito dorsal, com a cabeça ali alinhadinha, o resto do corpo também alinhado, tronco, membros inferiores e superiores, e arrastá-lo do local onde aconteceu aquele acidente, onde teve aquele agravo, onde traga risco para essa vítima, né? Porque eu vou usar esses dispositivos, esses métodos, quando eu pensar que aquela cena onde a vítima está e onde eu vou adentrar para fazer o atendimento, traga risco para ela. Senão eu vou usar os outros métodos que vocês já conhecem para manter essa vítima estabilizada, né? Que é a minha avaliação primária, estabilização de coluna cervical, liberação de vias aéreas, e vou monitorar essa vítima até o profissional que tem equipamentos e dispositivos para usar para remover essa vítima com segurança faça. Caso contrário, eu tenho que saber nesses momentos, utilizar dos meus conhecimentos, dos meus recursos, para retirar ela daquele local do agravo. Então, esse é um método também bem utilizado, muito utilizado, tá bom? O arrasto com lençol, com qualquer outro material que substitua isso, então uma toalha, um cobertor ou um pano bem resistente e forte, onde eu consiga colocar todo o corpo, né, dessa vítima para fazer esse arrasto, tá bom? Então a vítima vai em decúbito dorsal e eu pego as duas pontas dos lençóis e faço o arrasto com a vítima toda em cima do lençol. Ela não pode estar com nenhuma parte do corpo fora do lençol, porque senão qualquer parte que esteja fora do lençol vai ficar fazendo força oposta. Então o lençol vai se arrastar e o corpo vai permanecer naquele local, tá bom? Então o corpo todo da vítima tem que estar em cima do lençol ou do material que você usar para fazer esse tipo de procedimento, tá? Esse é o transporte com a cadeira. Então, como eu disse anteriormente, são tudo técnicas que a gente usa para improviso, para retirar vítima de alguns locais de difícil acesso. E aí vamos pensar na cadeira. Elas são utilizadas muito, e aí tanto pelo pessoal do resgate quanto pelo pessoal do APH. Nós temos equipamentos dentro da nossa viatura que pode substituir essa cadeira. Mas muitas vezes a gente utiliza desse recurso em prédios, em apartamentos, em sobrados, né, em casas que tem aquelas escadarias em caracol. Então nós utilizamos muito desse transporte para as vítimas clínicas, geralmente clínicas leves ou clínicas graves, onde esse acesso seja difícil para o resto da equipe, para o restante da equipe, para fazer a intervenção e estabilização dessa vítima, tá bom? Então, esse método é muito utilizado, tem que ter duas pessoas para fazer esse método, uma posicionada na cabeceira e outra nos pés para fazer essa remoção. E aí é uma de frente para a outra, tá? Geralmente, a vítima que está nos pés é a que vai sair de costas para o ambiente. Por quê? Porque os membros inferiores são a parte do membro do corpo que é mais leve, né? O tronco e cabeça acabam sendo mais pesados. Então, o profissional que está na cabeça será os olhos do profissional ou do outro socorrista que está nos pés, tá bom? Então, esse é um transporte muito utilizado. Pode parecer bobeira, né, besteira, mas a gente utiliza muito desse transporte na maioria dos atendimentos. Então, tira a vítima de um local para transportar para um local onde tenha fácil acesso, bom acesso para todos e para a estabilização dessa vítima, independente de ser clínica ou trauma, tá bom? Bom, esse aqui é o transporte de maca, ou transporte em prancha rígida, tá bom? Ou qualquer outro material que tenha no local, que tenha essa superfície rígida e sólida para fazer o transporte e a remoção dessa vítima de forma segura. Nesse caso, nós utilizamos para as vítimas aí graves, né, de traumas, com fraturas em coluna vertebral, ou suspeita de traumas crânioencefálico grave. Quando eu penso em trauma crânioencefálico, eu tenho que pensar naquela tríade, né? Se for crânio, pode ter lesão medular, né? E pode ter lesão de face, então pode ser tanto a minha calota óssea, quanto o meu cérebro, quanto a minha coluna vertebral, tá bom? Então eu tenho que pensar nesses três segmentos. Então essa vítima já um pouco mais grave necessita de um recurso maior, melhor de transporte, para que esse quadro dela não agrave com mais intensidade, mais rapidez,
e ela evolua lá para aquele meu quadro de sequela permanente, né? Então, de temporária, ela vai ser permanente. Então, eu preciso utilizar desses dispositivos, desses meios de forma mais criteriosa, tá bom? E aí tem algumas dicas, né? Se eu for transportar na prancha longa, ela já tem os espaços, os locais ideais para fazer essa pegada, para remover essa vítima. Agora, se eu for usar outros meios, né? Uma madeira, uma porta, qualquer outra coisa rígida para fazer o transporte desse paciente, eu tenho que pensar aí nos pontos onde vai ficar o corpo dessa vítima por muito tempo, né? Em contato com essa superfície rígida. Então, eu tenho que procurar colocar alguns coxins, né, para melhorar o conforto dessa vítima. Pensar nisso, tá bom? Por causa dessas curvaturas do corpo, para ficar bem estabilizada, diferente da minha prancha rígida que vem toda desenhada, tá bom? E para que o objetivo disso aí para que é? Para que não aumente essas lesões, tanto da coluna vertebral ou qualquer outro segmento do corpo. E aí, aqui nessa figura, só um detalhe que eu quero colocar para vocês, eu nunca transporto uma vítima, né, na minha prancha, na minha maca, com um profissional de costas para o outro, tá bom? É sempre um de frente para o outro. É o que tem de inconsistente nessa imagem aqui, mas é a imagem que estava lá na apostila de vocês, inclusive está aí, mas eu quero levantar essa inconsistência aqui, já que eu estou passando a aula para vocês e gravando, isso está inconsistente, tá bom? Então, os profissionais, se forem 2, eles têm que estar de frente para o outro, tá bom? Se forem mais de 2 profissionais, forem 4 profissionais, os das pontas têm que estar um de frente para o outro, e os das laterais, eles têm que estar no segmento do destino que eles vão, tá bom? Então, os das pontas, sempre um de frente para o outro. Então, quem está na cabeça e nos pés, sempre um olhando para o outro, tá bom? E aí agora nós temos esse método de transporte ao colo, tá bom? Esse método de transporte ao colo eu posso usar para vítimas de trauma, vítimas de atropelamento, vítimas de queda da própria altura, vítimas que estão de soterramento, posso utilizar em qualquer tipo de vítima, até vítimas clínicas em local de difícil acesso, tá bom? Nas vítimas de trauma, necessariamente, que tenham suspeita de lesão lá em coluna vertebral. Eu tenho que pensar que eu tenho que pegar em todos os pontos, em todos os segmentos dessa vítima, onde tenha instabilidade do corpo, né? Então, eu tenho que pegar na cabeça, tem que estar estabilizada a cabeça, tem que estar apoiada tronco, que são os locais que mais pesam no corpo, tem que estar estabilizada e apoiada pelve, membros inferiores e membros inferiores. Então, eu tenho que ter no mínimo 3 pessoas. O ideal é mais, tá bom? Mas se eu tiver no mínimo 3 pessoas, eu consigo fazer essa manobra. E é claro, gente, esse é o único recurso. Se eu tiver outro recurso para fazer a remoção dessa vítima, eu vou usar de outros recursos, tá bom? Outros dispositivos. Se eu não tiver, eu só tenho esses personagens na cena e eles detêm conhecimento e habilidade para fazer essa remoção, eles vão usar esse método, tá bom? Então, cabeça e tronco tem que estar apoiado, estabilizado, pelve e tronco, né? Juntamente estabilizado com o pessoal da cabeça e tronco, e membros inferiores, tá bom? E aí esse movimento tem que ser de forma uniforme, tá bom? Único. Esse transporte tem que ser feito, e esse transporte de remoção tem que ser feito de forma sistematizada, né? Então, o posicionamento das pernas, posicionamento dos braços, tudo sincronizado para remover essa vítima de forma segura, tá? Então, eu apoio meus membros superiores, então todo o meu braço e antebraço embaixo dessa vítima, faço o movimento do posicionamento dos membros inferiores, trago ela até a altura do meio, lembra do meio, né, que a gente conta 1, 2, 3, meio? Tá aí uma das justificativas para a gente fazer dessa forma, não levantar abruptamente de uma vez só. Então, eu trago até o meio, sustento o corpo dela, alinho o que tem que ter, o que precisa ser alinhado, se necessário for, e depois levanto essa vítima e posso trazê-la com todo o seu ventre voltado para o meu corpo, o meu tronco, para manter estabilizado, ou posso mantê-la alinhada em decúbito dorsal. É claro que nessa posição requer mais força, né? Eu vou
porque o corpo vai pesar. Então, se eu puder trazê-la para o meu tronco, para o meu corpo, mais fácil para mantê-lo estabilizado e remover essa vítima de forma ordenada, tá bom? E aí sempre pensar que quem é que dá o comando, quem que dá a ordem? A cabeça. Aqui é só mais um exemplo de transporte com lençol, só que aqui em vez de ter uma pessoa, eu tenho mais pessoas, tem um número de pessoas maior, cada um segura numa ponta, cada um segura num segmento, e aí não tem aquela necessidade do corpo todo da vítima estar em cima desse objeto, desse lençol, desse cobertor, dessa toalha, seja o que for. Por quê? Porque vai ter a elevação desse corpo, com esses profissionais, essas pessoas sustentando um de cada lado, tá bom? Então essa vítima vai ser transportada como um todo. Eu posso usar isso em vítimas, tá bom? Com suspeita de lesões traumáticas em coluna vertebral, posso, desde que seja feita de forma alinhada, de forma sistematizada. Posso usar isso em vítimas leves, em vítimas conscientes, inconscientes em casos clínicos. Vai depender sempre muito da minha cena, tá bom? Muito da minha cena. E aí, como eu coloco essa vítima em cima deste material que eu tenho disposto lá? Com técnica de rolamento, tá bom? O rolamento em bloco, lembra que a gente fala, né? O rolamento em bloco, então aquela contagem sincronizada, com tudo estabilizada, a gente vira para o lado que ficou determinado que vai virar, se é para a esquerda, para a direita, todo mundo sincronizado, com ordem de quem está lá na cabeça, para alinhar essa vítima em cima desse dispositivo que eu tenho aí, seja ele qual for, para remover essa vítima do local para um local seguro, para dar continuidade no meu atendimento, onde outros profissionais, outras pessoas consigam ter acesso com mais facilidade para remover e transportar essa vítima. Aqui é só mais um exemplo de transporte com lençol, tá bom? Reforço o que eu disse anteriormente, tá? O número de pessoas, quanto mais pessoas, melhor. Cada um em uma borda, essa vítima vai estar alinhada, estabilizada em decúbito dorsal, e é claro que depois de toda aquela minha avaliação primária, sistematizada, eu vou retirá-la do local porque eu tenho um número de pessoas suficiente para isso, vou transportá-la para um local mais seguro, removê-la para um local mais seguro, para que quando os profissionais, ou até mesmo as pessoas que estão ali, que não têm esse acesso aos profissionais, consigam removê-la de forma mais segura para a unidade de referência, tá bom? Então, as vítimas que eu posso usar isso são as vítimas lá também de trauma grave mesmo, com suspeita de lesões, né, em coluna vertebral, e que precisem desse transporte rápido, porém seguro, tá bom? Para isso, a gente tem que deter o conhecimento. Então, é a mesma coisa, movimento em bloco, tá bom? Sincronizado, cada um de um lado, ou a cabeça dá o comando, faz esse giro, posiciona esse lençol, esse objeto que eu tenho aí para fazer esse transporte embaixo da vítima de forma ordenada, posiciono ela seguramente e cada um se posiciona no seu ponto para fazer essa remoção, esse transporte com essa vítima alinhada de forma segura. Então tem que ser sincronizada. Então posicionamento dos membros inferiores, aquela contagem sincronizada para levantar e levar essa vítima até o meio, depois subi-la para removê-la de forma segura para o destino a qual ela tem que ir, tá bom? Se for para um local onde seja mais fácil acesso para os profissionais atenderem, ou se for para uma unidade de atendimento removida pelas pessoas que a socorreram, tá? Bom, essa aqui é uma manobra de remoção de vítima com suspeita de na coluna vertebral. Consciente ou inconsciente, independe disso, né? Porque ela vai me direcionar com sinais e sintomas de uma possível lesão, de um trauma lá na minha medula espinhal, né? Na minha coluna vertebral. Então, para esta técnica, para este método, quanto mais pessoas, melhor. Então, se eu tiver 8 pessoas, melhor ainda. Se eu tiver 6 pessoas, bom. Se eu tiver 10 pessoas, melhor ainda. Essa vítima tem que estar completamente estabilizada. As pessoas têm que se posicionar paralelamente, cada um de um lado, de frente uma para a outra, né? E posicionar os seus braços aí abaixo do corpo dessa vítima, né? Os braços paralelos um ao outro. Essa sustentação tem que ser feita de forma ordenada, sincronizada. Essa remoção, né? Essa locomoção dessa vítima desse local
também tem que ser, principalmente tem que ser de forma ordenada, então tem que ter a sincronia da contagem de quando trazer ao meio, tem que ter a sincronia da contagem de quando vai levantar, e para esta vítima eu não consigo fazer aquela manobra de trazê-la para o meu tronco para fazer o transporte, né? Então esse número de pessoas que é muito maior vão ter que estar muito bem alinhados e sincronizados para fazer a remoção dessa vítima. E lembra que essas técnicas elas são utilizadas em situações extremas, né? O que é importante? A gente saber que elas podem ser utilizadas e que elas vão minimizar agravos, riscos para essa vítima, caso eu não tenha o dispositivo necessário para fazer essa remoção, tá? Então, essa é a técnica aí de transporte. Aquela que eu fiz em 3, com essa aqui, o maior número de pessoas que eu vou fazer, muito melhor, porque eu tenho uma suspeita aí confirmada que pode ter uma lesão aí em região medular, tá bom? Na minha coluna vertebral. Bom, vamos lá. Agora nós vamos falar de alguns dispositivos, né, que nós utilizamos para nos auxiliar na estabilização dessa vítima, para nos auxiliar no transporte e estabilização dessa vítima. Um dos dispositivos mais utilizados nesses meios, né, onde estejam envolvidos aí vítimas com injúrias traumáticas, é o colar cervical. Para isso tem algumas características que nós temos que saber, né, nós temos que conhecer. Vocês já conhecem, né, que ele tem vários tamanhos, são identificados por cores também, né, que nos dá essa referência que tamanho que é. Tem uma padronização de cores e de tamanho, e tem a referência de como fazer a medição, né, para fazer a instalação, né, deste dispositivo. Então eu tenho referências para fazer essa utilização, essa técnica, essa habilidade vocês já conhecem, né? Então você já sabe como que faz a medição, você já sabe que tem as referências no colar, e todas essas referências estão no lado direito, onde é o lado que eu utilizo para fazer a instalação desse dispositivo, né? Não ao contrário, para não ter aqueles erros de utilização deste equipamento. Que situações que eu uso? Para todas as vítimas de trauma, tá bom? Todas as vítimas de trauma. Até que se prove ao contrário, por mais que teve debate acalorado, né, em alguns conteúdos, até mesmo passado por mim, na utilização desse dispositivo e da nossa prancha rígida, eles ainda são os métodos mais utilizados e seguros para essas vítimas de trauma, no caso de estabilização e transporte, tá bom? Então, só que tem alguns critérios que eu tenho que observar, né? Alguns critérios relacionados a cuidados, tá bom? Então, observar se tem alguma lesão traumática acima da clavícula, isso pode prejudicar um pouquinho aí na estabilização, na instalação desse colar. Observar alguns critérios relacionados à cavidade oral, se tem prótese, sangramento, antes de colocar esse colar cervical, de instalar esse dispositivo. Se não tem fratura de mandíbula, que não vai ter agravamento nessa fratura quando eu vá colocar esse dispositivo. Então, tem alguns critérios que eu tenho que observar antes de fazer a instalação desse dispositivo, tá bom? E ele vai me auxiliar no quê? Na estabilização da coluna cervical, na liberação das vias aéreas, para manter vias aéreas pérvias e desobstruídas. É claro, depois de toda essa minha avaliação minuciosa que eu fiz para fazer a instalação deste dispositivo. Tudo bem? Se não tiver como fazer a instalação desse dispositivo, lembrem que a melhor e a mais segura técnica de imobilização cervical é a manual, tá bom? Mãos que salvam. Aqui é só para vocês relembrarem, tá bom? Nós temos duas manobras de estabilização de coluna cervical e liberação de vias aéreas. Aliás, duas manobras de liberação de vias aéreas. Então, à minha esquerda eu tenho aqui na figura a manobra de trauma, tá bom? Que é a manobra de Jaw-Thrust, né? Que é a elevação do ângulo da mandíbula com a estabilização da coluna cervical. E aí, esta manobra eu utilizo, tá bom? Para todas as vítimas de traumas inconscientes que tenham suspeita de obstrução de vias aéreas por queda da mandíbula, tá bom? Então, por quê? Porque eu vou empregar força para fazer essa manobra, para fazer a elevação do ângulo da mandíbula. Caso contrário, seja qualquer vítima de trauma que esteja consciente ou que não tenha esse sinal de obstrução, eu vou apenas fazer o alinhamento e a estabilização desta coluna cervical, sem precisar fazer esta manobra de empregar força para elevar o ângulo da mandíbula. Eu pego o segmento todo do ângulo da mandíbula, como já demonstrei para vocês já fizeram em sala de aula, e faço
a elevação desse ângulo para desobstruir vias aéreas e automaticamente manter a minha coluna vertebral estabilizada, minha coluna cervical estabilizada. E a outra manobra à minha direita é a manobra de elevação da mandíbula e extensão da cabeça, que é a manobra de chin lift, tá bom? Geralmente é usada para todos os casos clínicos com suspeita de obstrução de vias aéreas por língua, tá? Então, tem aqui o desenho da língua, que é um músculo muito grande e pesado que cede e faz obstrução das vias aéreas. No caso ali do trauma, quando tem obstrução das vias aéreas pela queda da mandíbula, é a mandíbula e a língua que acabam fazendo essa obstrução. Então, essas manobras, só para vocês entenderem. A da esquerda para trauma, tá bom? Nas vítimas inconscientes, onde eu preciso fazer essa manobra e onde tem essa suspeita de obstrução de vias aéreas por queda da mandíbula, e a outra para os casos clínicos, onde tenho suspeitas de obstrução de vias aéreas por queda da base da língua. E aqui, né, depois dessa minha vítima, por todos esses meios que eu utilizei, né, de transporte da vítima, tanto no lençol, tanto do arrasto, quanto do lençol com maior número de pessoas, tanto do apoio lá com maior número de pessoas para removê-la no local para o outro, eu tenho os meus dispositivos para fazer a remoção dessa vítima de forma segura, né? Então, a minha prancha rígida, o meu colar cervical, o meu apoio lateral de cabeça, né, que é o meu ready block, né, apoio de cabeça, né, eu tenho a base do head block e tenho os apoios laterais, onde vai manter essa cabeça completamente estabilizada dos dois movimentos, né, tanto de para frente e para trás, quanto de um lado para o outro, ela vai estar estável. E os meus tirantes para manter essa vítima presa, segura na minha prancha rígida, tá bom? Então, nós acabamos aqui falando desses tipos de transporte, nós vamos dar seguimento para outros transportes aí de vítimas, mas nós acabamos aqui nesse momento esses outros métodos que não são convencionais, tá bom? Não são muito utilizados, porque no nosso meio aí a gente costuma utilizar de dispositivos de materiais, equipamentos e dispositivos para nos auxiliar nesta remoção. Porém, são técnicas importantes que podemos utilizar quando a gente está fora do ambiente de trabalho ou até mesmo quando nós não temos esses dispositivos para ter esse fácil acesso à vítima no local onde teve a injúria traumática. Ok? Aqui dando seguimento para a nossa aula, já falando numa cena onde traga mais riscos, né? Tanto para a vítima quanto para a pessoa que esteja fazendo ali o atendimento. Eu tenho que pensar muito em segurança da cena, avaliação da cena, ver se ela não traz mais riscos, tanto para mim quanto para a vítima. Solicitar ajuda sempre, né? Então, saber identificar que naquela situação ali pode ter 1, 2, 3 vítimas ou presas na ferragem ou não, ou pode ter vazamento de combustível ou não, ou pode ter riscos de explosão ou não, ou pode ter riscos de outras colisões ou não. Então, eu tenho que ter essa avaliação criteriosa e pedir ajuda, né? A solicitação dos órgãos competentes para me auxiliar naquele atendimento. Desde quando eu conseguir identificar que tudo isso está seguro e que eu já solicito dos órgãos competentes, eu vou chegar nessa minha vítima para fazer o atendimento. E aí, essa aqui é uma vítima de acidente com suspeita de fratura na coluna e na pelve, tá bom? Então, na minha coluna vertebral e pelve. Como que eu vou fazer a retirada dessa vítima? De forma sistemática, lembra que é tudo em bloco, tá bom? Então, essa minha vítima vai ter que estar completamente estabilizada. E aí, eu posso fazer essa retirada sem nenhum dispositivo? É claro que eu posso, desde que eu tenha um número ideal de pessoas para fazer isso. Ou a cena traga risco, né? Então, lembra lá da nossa manobra de Haltech, é aquela manobra de retirada rápida, onde uma única pessoa vai fazer a retirada dessa vítima de forma rápida e segura para minimizar agravos na vítima, mas também para evitar que ela corra risco, né, de morte por alguma outra complicação ali na cena, né, que geralmente está relacionado à explosão. Tá bom? Podem ter acontecer outras coisas que não seja a explosão, mas geralmente está relacionado à explosão.
e aí eu uso essa manobra de Haltech. Caso contrário, se eu dispor de tempo, tiver seguro, eu tenho que ter um número ideal de pessoas para fazer essa retirada, tá bom? Então, primeiramente, se eu tiver os dispositivos, eu vou saber utilizá-los, vou saber que eu tenho que abordar a vítima pela cabeça, campo visual, estabilização de coluna cervical, liberação de vias aéreas, checagem da minha circulação, do estado neurológico e usar os meus dispositivos de forma ideal para fazer a retirada dessa vítima em bloco, tá? Que foi o que nós fizemos lá na praça. Né? Essa cena a gente utilizou lá na praça para fazer as retiradas dessa vítima, tanto do Haltech quanto dessa vítima com suspeita de lesão em pelve ou em coluna vertebral. É claro que requer treinamento, nós fizemos isso uma vez, né? Fizemos algumas vezes em sala de aula, treinamos em sala de aula, fizemos em campo, e para ficar habilidoso nisso, nós temos que treinar mais, tá bom? E aí, em questão de não ter dispositivos, a gente pode utilizar alguns outros itens que já citei anteriormente, né? Desde que essa vítima, eu tenha um número de pessoas ideal, onde a cena não traga risco, e eu saiba utilizar esses dispositivos. Então, para substituir a minha prancha rígida, alguma coisa como uma porta, né? Uma madeira resistente, cobertores, cordas para fazer arrasto, ou qualquer roupas, né? Roupa resistente para conseguir fazer essa retirada dessa vítima do local. Desde que de forma ordenada, sincronizada e em bloco, tá? Por quê? Porque você detém conhecimento, em primeiro lugar, e porque você fez uma avaliação onde você viu a necessidade de remover aquela vítima pelo fato de haver maiores riscos que ela permaneça naquele local, tá? Então, independente de eu ter dispositivo ou não, se eu tenho conhecimento e sei utilizá-los, sei improvisá-los, eu posso abordar essa vítima e socorrê-la até chegar ao serviço especializado. Bom, vamos falar rapidamente das vítimas de resgate de acidentes aquáticos, tá bom? Essa remoção dessas vítimas de dentro da água, então, tanto vítimas de acidentes marítimos, como vítimas de acidentes de água doce, piscina, lagos ou rios, tá bom? Vamos falar de algumas características dessas vítimas, né? Então, vítimas que podem, que têm maior potencial de risco para afogamento e vítimas que já estão sofrendo esse afogamento, tá bom? Então, as vítimas que têm algum potencial são os idosos, obesos, os etilizados e as vítimas que não têm conhecimento do local e mesmo assim não tenham medo de adentrar naquela cena. E as vítimas que já sofreram esse afogamento, geralmente, e alguma dessas características é euforia, afobamento, pessoas que fazem ingesta de bebida alcoólica, né, que perdem essa timidez, esse medo de desafiar a natureza, pessoas que dentro do mar apresentam algumas características, como o cabelo na face, a forma de nadar contra a correnteza, demoram para flutuar, aparecer lá na superfície da correnteza. Então, essas pessoas elas estão me direcionando que são prováveis vítimas de afogamento. E aí, geralmente, pessoas que são capacitadas para fazer esse tipo de salvamento. No mar, são salva-mares, né? Nos clubes, nas piscinas, a gente também tem os salva-vidas aí, né? Para esses tipos de eventos. Nos rios, nós temos esse tipo de pessoas e em alguns lugares nós temos pessoas que não trabalham na área, não são da área, não prestam nenhum tipo de atividade relacionada a isso, mas eles têm habilidades na natação e alguns conhecimentos para fazer essa identificação e saber como abordar essa vítima para fazer atendimento, tá bom? Então, assim que você reconhece o risco, quando você identifica aquele risco, você tem que pedir ajuda, tá bom? A nossa referência no nosso país é o 93, mas é claro que, como nós temos essa fragmentação aí de números de pedido de emergência, né? O 90, o 92, o 93, qualquer um desses aí vão direcionar o pedido de socorro. Se vocês ligarem para o 93, vai direcionar lá para vocês o atendimento. Se ligar no 92, o 92 vai entrar em contato e também vão direcionar o atendimento, quanto o 90. Esse serviço, por mais que tenha essa fragmentação, eles estão interligados para fazer esse contato para dispor do recurso que vai fazer o atendimento, tá bom? E aí, esses profissionais que estão habilitados e têm
essa capacitação, vão fazer a abordagem dessa vítima para resgatá-la e removê-la com segurança de dentro deste local do acidente, né, do ocorrido, o aquático, tanto marítimo quanto de águas doces, piscina, rios, cachoeiras ou lagos, tudo bem? Alguns cuidados que temos que ter, né? Se soubermos dos recursos, de como utilizar, né, esses conhecimentos para fazer esse resgate, tá bom? Primeiro, eu tenho que ter confiança que vou conseguir fazer aquele resgate, tá bom? Eu não posso me tornar a segunda vítima. Então, a segurança em primeiro lugar, independente da cena. Então, se a vítima está dentro do mar, eu tenho que ter segurança para saber que eu vou conseguir abordar aquela vítima e resgatá-la de forma segura para remover, tá bom? Então, isso em primeiro lugar. Então, essa abordagem tem que ser segura. Caso você não consiga socorrer essa pessoa, ou decida socorrer essa pessoa, você tem que ficar próximo à vítima, tá bom? Se for um local onde você não precisa entrar dentro do local onde ela esteja sofrendo essa injúria, se for rio ou se for uma piscina, ótimo, mantenha a distância e se você tiver algum conhecimento de objeto que você pode jogar para essa vítima se segurar para manter a calma e para você conseguir fazer o arrasto dela de dentro daquele local, tá bom? Se for em água salgada, em mar, tá bom? E a vítima estiver bem distante, atira alguma coisa. Quem faz muito socorro e consegue resgatar bastante vítima de afogamento é surfista, tá? Porém, eles também têm riscos, né? Porque se ele não tiver num posicionamento ideal lá em cima da prancha dele, ele vai ser jogado para dentro do mar, porque a vítima que está em afogamento, ela entra em desespero, porque ela quer respirar e a única coisa que ela consegue colocar para dentro da sua cavidade oral, e aí vai para os pulmões, para o estômago, para tudo, é líquido, tá? O ar não entra, por isso essa sensação de sufocamento o tempo todo. E aí aqui tem uns exemplos, tá bom? Então o profissional fazendo o arrasto de forma segura, se vocês observarem bem aqui, são dois profissionais, tá bom? Estabilizando a coluna cervical, tá vendo? Mantendo via aérea livre, cabeça apoiada no seu ombro e ele está fazendo essa retirada, esse arrasto aqui dessa vítima de dentro das águas salgadas junto com a sua colega de forma segura. Aqui é um outro exemplo, que foi esse que acabei de falar para vocês. Ele está fora da água, mas o que ele está utilizando? Ele está utilizando de outro recurso. Ele vai jogar uma corda para a vítima, algo que boie na ponta dessa corda para conseguir fazer o arrasto dessa vítima para um local firme, ou para que essa vítima se mantenha segura, né? Então, a partir do momento que ela vê que tem alguma coisa ali para ela sustentar, ela se sente segura e sai da situação do quadro de desespero para poder ser resgatada, tá bom? Então, alguns critérios para resgatar essa vítima. Se você não for treinado, capacitado, habilitado, utilize de outros recursos para você não se tornar a segunda vítima. Aqui mais um exemplo, tá bom, gente? Nessa situação de resgate aquático, vou citar bastante exemplos de que não devem ser feitos, tá? Eu não sou um expert em salvamento aquático, mas sempre falo para vocês que a segurança vem em primeiro lugar. Então, eu sou ótimo para fazer o atendimento no local seguro, no seco, tá bom? Então, a vítima que está dentro da água, eu deixo para os profissionais que são habilitados e capacitados para isso. Mas isso não quer dizer que eu não tenha que ter conhecimento de como fazer esse atendimento caso necessário, desde que eu não coloque a minha vida em risco, tá bom? Então, natação não é o meu forte, porém, eu posso usar de dispositivos e conhecimentos para fazer o resgate dessa vítima, tá bom? E aí, alguns critérios, algumas coisas importantes, que nem beira de piscina, ou lagos, ou até mesmo no mar, né, nessas águas salgadas. O distanciamento é importante e a forma como você vai abordar essa vítima. Então, se você for abordar essa vítima para fazer socorro, procure não dar sua mão, né, como está acontecendo nessa cena aqui. Isso é algo importante. A não ser que você tenha do outro lado, né, algo que te sustente, que te apoie para o lado de fora. Porque essa vítima, ela vai estar em desespero, ela vai estar querendo sair daquela cena, daquela situação que está trazendo agravo para ela, onde ela não consegue respirar, e ela vai puxar você para dentro deste local, tá bom? E aí ela vai grudar em você, ela vai pegar em você, ela vai agarrar, te levando para baixo, porque ela vai tentar subir, ela vai usar você como escada, ela vai usar você como apoio,
para tentar sair daquela cena, e aí serão duas vítimas. Muitas vezes ela não vai sair, né, porque o desespero dela é tão grande que ela não consegue raciocinar que você ela só está fazendo com que você se torne a segunda vítima. Mas ela não vai conseguir sair porque aquele apoio, aquele método que ela está usando não vai ser eficaz. Serão duas vítimas de afogamento. Então ela vai te puxar para baixo. Então se você tiver outro material, outro meio de ajudar essa vítima, você ajuda. Então, um pedaço de madeira, a corda, como usado lá anteriormente, um galho de madeira, um pano, né, que você tenha segurança e resistência para puxar essa vítima, ou até mesmo os seus pés, tá bom? Você apoia o seu tronco, o seu corpo aí do lado de fora desse local onde está acontecendo esse afogamento e tenta acalmar a vítima e fala: apoie-se nos meus pés e tenta puxá-la, tá bom? Porque aí fica mais difícil ela puxar você pelos pés do que pelas mãos. Se ela puxar você pelas mãos, lembra que o nosso tronco, a nossa cabeça é mais pesado, é muito mais fácil de você ser projetado lá para aquela cena, para a água e ser a segunda vítima de afogamento. Então, agora só mais alguns pontos importantes, caso você decida socorrer essa vítima, caso você decida entrar na água para socorrer essa vítima, sempre avisar alguém, deixar alguém avisado, comunicado, que isso é aquela nossa orientação de pedir ajuda, né? Por mais que você esteja entrando naquela cena, peça ajuda, então deixe alguém avisado que você está adentrando no mar ou naquele local para fazer esse socorro. Caso seja, né, águas salgadas, o mar que tenha correnteza ou algum rio, até mesmo piscinas, né? Leve com você algum objeto que flutue, então uma prancha, uma boia, uma bola, algo que flutue para te auxiliar na hora do socorro com a vítima, caso você não sinta segurança de chegar próximo dela. Se você estiver com algum tipo de vestimenta, né, que vai te atrapalhar aí durante a sua natação, retire-o, tá bom? Então, o mínimo de roupa possível. Então, um shorts sem sapato, a roupa de baixo, infelizmente, sem calça, sem camisetas, para que facilite aí nesse seu apoio de socorro a essa vítima, caso você precise, decida fazer esse socorro, né? Dentro da água, próximo da vítima, mantenha distanciamento de segurança. Geralmente eles dão um parâmetro de mais ou menos 2 metros, né? Então, não tendo como ter saber como é essa medida lá dentro, então mantenha esse distanciamento, pelo menos que ela não consiga te tocar, né? Porque se ela conseguir te tocar, ela vai te puxar e vai te levar para debaixo d'água. Caso isso aconteça, deixe ela te empurrar para debaixo d'água, tá? Porque assim que ela te empurrar para debaixo d'água para tentar subir, que ela vai usar você como escada, ela vai te soltar. Então, ela te soltando, você não entra em desespero, porque você vai estar preparado para aquilo, isso que é o que se espera. Você, solto, vai manter de novo o distanciamento de segurança, vai tentar abordar essa vítima, vai tentar orientar ela, para ela manter a calma e manter o objeto lá que você levou para flutuante, para ela segurar até chegar o apoio, né? Caso você não se sinta seguro mais de chegar perto dessa vítima ou de nadar com essa vítima até um ponto onde tenha segurança, tá? E aí, isso que é mais importante, você manter a calma, porque você detém esses conhecimentos. Então, você sabe que você tem que manter o distanciamento de segurança, você sabe que se você for entrar na cena, você vai ter pedido ajuda e que esse socorro, esse auxílio vai chegar, e você vai lembrar de ter levado algum objeto que te auxilie nesse apoio para o socorro, um objeto flutuante, né, sem se pôr em risco. Então, esses são alguns adendos, algumas informações aí para manter a sua segurança durante esta abordagem, esse socorro nessa vítima dentro dessa cena de afogamento. Então, alguma dessas dicas que foram faladas aqui, dessas orientações, está dentro desse manual, tá bom? De prevenção de afogamentos da Sobrasa, é uma Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, e nela, né, dentro desse manual, tem todas essas informações necessárias para esse tipo de atendimento, de resgate, tá bom? De primeiros socorros com vítimas de afogamento. Então, os resgates aquáticos, tá? Então,
Tá aqui o link para vocês, tá bom? www.sobrasa.org, que é a prevenção em afogamentos. A Sobrasa é o que faz, é o que é responsável por treinar, capacitar e orientar através desse manual as pessoas que fazem esse tipo de atendimento. Bom, aqui só para a questão de conhecimento, né? Lembra que eu falei para vocês da cadeia da sobrevivência, lá que a gente usa para o leigo e para o profissional de saúde, nos casos de atendimento de parada cardiorrespiratória, de saber identificar, reconhecer, pedir ajuda e fazer a intervenção. Dentro da Sobrasa, eles têm aí essa cadeia da sobrevivência para atender uma vítima supostamente, né, de afogamento com complicações aí para a evolução de parada cardiorrespiratória. Então, eles trabalham na mesma linha da cadeia da sobrevivência, daqueles 5 elos, né? Então, a prevenção, o uso de coletes, saber reconhecer essa vítima lá quando ela tem aquele quadro da suspeita do afogamento, né? Então, todos aqueles sinais, o cabelo na face, a agitação, a inquietação, aquela vítima que sobe e desce o tempo todo na água. Então, esses são alguns sinais que você consegue reconhecer e identificar que é um afogamento. Identificando, se você tiver competência, habilidade, conhecimento para fazer socorro, antes disso você vai pedir ajuda. Então, vai pedir para alguém ligar para um 192, um 90 ou um 93. Geralmente, o telefone de referência do Corpo de Bombeiros, do Salva-Mar, é um 93. Mas, se não lembrar, sempre direciona para um desses, tá bom? E lembra, uma pessoa, você vai direcionar, ordenar para aquela pessoa. Você liga para o 93 e fala que eu estou com uma vítima de afogamento aqui. Ponto. É aquela pessoa que vai fazer isso, tá? Sua segurança, né, vai levar o objeto de flutuação, como eu disse antigamente, né, anteriormente, aí, aliás, desculpa, no slide anterior, para evitar essa submersão. Então, sempre leve algum objeto que te auxilie nesse atendimento. Tente remover a vítima da água, tá bom? Se for seguro para você. E aplique os cuidados de suporte básico de vida, tá bom? E aí, esses cuidados é aquela avaliação, não deixa de ser a minha avaliação ABCDE ou CAB se esse paciente evoluir para um caso de urgência de parada cardiorrespiratória, tá bom? Então, o CAB, compressões, vias aéreas e ventilação, né? Então, eu vou verificar se ele está consciente, inconsciente, se ele tem movimento respiratório ou não, se ele tem pulso, se ele não tem nenhum desses três, essa tríade, inconsciente, não respira, não tem pulso, ele está em parada cardiorrespiratória, eu tenho que iniciar as compressões torácicas. Ou um meu ABCDE, se essa vítima estiver consciente, mesmo assim tiver algum quadro que me direcione para uma injúria traumática, tá? Então, fazer liberação de vias aéreas, com estabilização de coluna cervical, vou deixar ela confortável na parte ventilatória, sem obstrução, se tiver lá sinais de obstrução, vou fazer os movimentos em bloco para fazer essa desobstrução, vou usar algum dispositivo que eu tenha, se eu não tiver, é o movimento em bloco, vou verificar a parte circulatória, estado neurológico, e vou proteger ela de hipotermia, tá bom? Essas vítimas de afogamento têm muito quadros de hipotermia. E aguardar o socorro especializado para fazer a remoção ou a própria pessoa que fez esse primeiro atendimento aí, caso não suspeite aí de alguma causa traumática que seja agravada aí durante o transporte. Tudo bem? Aqui são só uns equipamentos, tá bom? Que são utilizados aí pelos profissionais que trabalham nessa área, né? Então, os bombeiros, os salva-mares, né? Os guarda-vidas aí, que a gente chama de GVT, guarda-vidas temporárias, ou os guarda-vidas que trabalham permanentemente, os bombeiros, tá? Então, o jet ski ou a moto aquática, né? Como bem dito, os coletes, os flutuadores, as nadadeiras. Então, tudo isso aí vem para auxiliar esse profissional na hora de fazer o atendimento. Então, ele já tem esse conhecimento de que todos esses materiais têm que estar próximo a ele para que ele possa fazer esse atendimento de forma segura, né? A garateia, né, que é esse anzol aqui que vai auxiliar ele na hora lá de prender a vítima, né, junto com ele no flutuador, no que ele tiver lá disposto, ou na moto aquática, ou na embarcação, ou na prancha que eles usam para fazer esse tipo de resgate, tá bom? Então, esse é um para auxiliar isso, ou o barco metálico, ou o auxílio do helicóptero. Todos esses são os equipamentos e dispositivos que eles têm para fazer esse atendimento aí de forma segura e resgatar essa vítima aí
sem maiores agravos, né? Ou se tiverem agravos, mas para minimizar esses agravos e esses rebaixamentos, quadros de agravamento dessa vítima de suposto afogamento. Bom, aqui algumas recomendações para quem tem piscina, né? Porque os acidentes domésticos são muito presentes e estão muito relacionados com afogamento de crianças, né? Então, os pisos antiderrapantes, sinalizações aí à beira da piscina, os ralos, né, de antissucção com tampas, bloqueadores aí nessa piscina, né, para essa criança não ter esse acesso, isso é muito importante, né? E se for algo de uso coletivo, como os clubes, tem que ter todos esses cuidados e ainda mais os sinalizadores, né, para indicar para as pessoas ali onde ele tem risco ou não, se tem profundidade na piscina, se o piso é antiderrapante ou não. Todas essas informações são importantes para quem trabalha com esse serviço aí, com esse lado do resgate aquático.